Quero inicialmente agradecer ao Nassif e à comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema que é da mais alta relevância para o país. O objetivo da minha apresentação é mostrar a vocês a política de educação corporativa da Petrobras. Temos já o slide? Sou eu que tenho que... Não, pode. Ok, muito bem. Isso aqui, para contextualizar, vamos começar com a cadeia produtiva da indústria do petróleo, né? O chamado ciclo do poço ao posto, do poço de petróleo ao poço de gasolina, né? Tudo se inicia com as atividades de exploração ou pesquisa de petróleo. Atualmente, petróleo não é mineral, nós não sabemos onde está, inicialmente, e a atividade de exploração justamente essa, tem por objetivo encontrar as jazidas de petróleo. Aproximadamente 30% dos empreendimentos, isso em nível mundial, uma estatística mundial, 30% dos empreendimentos adentram ao elo seguinte da cadeia, encontram o petróleo em condições comerciais. Nesse momento se inicia, então, o elo da produção de petróleo, que consiste em extrair o petróleo, trazê-lo à superfície e prepará-lo para a movimentação. A seguir nós vamos ter o transporte de petróleo, o refino, o transporte de derivados, a distribuição e a revenda, o posto de gasolina. A gente pode até detalhar um pouquinho mais essa cadeia produtiva, incluindo as atividades de importação e exportação de petróleo e derivados. A título de curiosidade, isso foi o monopólio da Petrobras até os anos 90, até esse elo da cadeia aqui, né? Até esse transporte, importação, exportação. Distribuição nunca foi monopólio, nem revenda. Bem, aqui então um organograma geral da companhia, que trata de todas essas áreas aí: área financeira, área de gás e energia, área de exploração e produção, abastecimento internacional, engenharia, tecnologia e materiais, e a mais recente diretoria de contratos e serviços, né? Nós temos engenheiros em todas essas áreas, em todos aqueles elos, toda aquela cadeia produtiva de petróleo, nós temos engenheiros, inclusive na área financeira, né? Se discutiu aqui no debate anterior, o Nassif não vai me perdoar, mas eu acho que a área financeira é muito importante para ser tratada só por economistas. Olha, eu acompanhei o mercado nos anos 80, os maiores craques eram da Poli mesmo. Não, eu estou aqui, na universidade corporativa, ela está nessa área de recursos humanos, vou voltar um pouquinho, mais aqui na área de recursos humanos, né, que está ligado à diretoria de corporativo de serviço, e o meu gerente, o atual e o anterior, gerente executivo de recursos humanos, os dois eram engenheiros também, né? Então, aqui uma diferença, né? Quando a gente fala em universidade corporativa, isso foi uma tendência criada a partir do final dos anos 90, que essa tendência foi a General Electric, que ela se expandiu por toda a indústria. Todas as companhias hoje têm a sua universidade corporativa, mas naturalmente ela não é uma universidade tradicional. Aqui a gente tem um painel de comparação entre as duas áreas, evidentemente cada um tem a sua função e as funções são complementares, não há competição, né, entre a universidade tradicional e o que nós chamamos de universidade corporativa. Aliás, esse nome universidade corporativa nós tomamos de vocês como uma homenagem à universidade tradicional, né? Um paradigma a ser seguido pelas empresas. Bem, essa é a estrutura da Universidade Petrobras. Ela é basicamente um espelho daquele organograma da companhia. Então, todas as áreas, as principais áreas da companhia estão refletidas aqui. Nós temos uma escola de ciências e tecnologias de exploração e produção, uma escola de ciências e tecnologias de abastecimento, que é o refino, as atividades de refino, escola de ciências e tecnologias de gás e energia, escola de carreiras de nível médio, 2/3 da companhia, da Petrobras, são pessoal de nível médio, escola de engenharia, tecnologia e materiais e uma escola de gestão de negócios. Aqui sim os economistas são a maioria. E também nós temos duas áreas de apoio. As áreas de apoio são, as principais aqui são uma área de desenvolvimento de recursos humanos e uma área de suporte à gestão. Bem, o que é educação corporativa? A gente vem falando muito o que é educação corporativa. Essa é a melhor definição que eu encontro, a partir inclusive dos estudos da professora Marisa Éboli, da USP. É a continuidade da educação formal, é a complementação da educação formal. É o esforço que a companhia empreende para facilitar que seus funcionários se desenvolvam continuamente e
com foco sempre, logicamente, não é uma atividade meramente acadêmica, né, mas com foco no plano de negócios e gestão da companhia e nos objetivos estratégicos da empresa. O grande salto, e sempre teve isso, né? A Petrobras, por exemplo, a educação sempre foi um valor. A Petrobras foi criada em 1953, naquela época, só para dar um exemplo, né? Eu sou geólogo, né? Não existia essa profissão no Brasil, né? Não havia geólogos no Brasil, não havia faculdade de geologia no Brasil. O que fez a Petrobras? Trouxe geólogos do exterior e formou seus próprios geólogos, né? Pegou literalmente a unha, engenheiros, agrônomos, e deu curso de geologia para eles e transformou-os em geólogos. Então, o que era uma dificuldade inicial para a Petrobras passou a ser um diferencial competitivo. Hoje a Petrobras é reconhecida nacionalmente e internacionalmente com esse diferencial de capacitação do seu pessoal. E o grande salto qualitativo para a Petrobras se deu no final também dos anos 90 foi a transformação de um departamento de treinamento numa universidade corporativa. Qual a diferença de uma coisa para outra? Né? Primeiro que tanto um departamento de treinamento como uma universidade corporativa, o objetivo principal é esse: divulgação do conhecimento, transmissão, compartilhamento do conhecimento. Mas a universidade corporativa tem um plus, né? tem uma missão adicional, que é essa: a geração do conhecimento, que se dá por meio da atividade de pesquisa. Os nossos profissionais publicam trabalhos, publicam livros, né? São incentivados a isso. E a prestação de serviços de assessoria técnica às áreas de negócio da empresa. Quer dizer, é um órgão vivo, é um órgão que se atualiza continuamente e participa da dinâmica da empresa. Isso é muito fundamental, muito importante. Em síntese, os objetivos são esses, né? Desenvolver lideranças, desenvolver competências, concretizar a gestão do conhecimento e alinhar as pessoas com os valores e a cultura da organização. Esses são os objetivos da Universidade Corporativa. Nosso grande desafio está mostrado aqui nesses gráficos. Né? O primeiro de cima, os dois mostram basicamente a mesma coisa, mas o primeiro de cima nós temos aqui a média de idade dos funcionários, né? E aqui no de baixo o tempo de companhia. Né? Os dois são bimodais, né? Claramente bimodais. O que é isso aí? Né? Isso é o chamado gap dos 10 anos, né? A década perdida, dos anos 90 mais ou menos, que foi um fenômeno que atingiu toda a indústria, não só no Brasil, no exterior também, isso vou mostrar o próximo slide, mas atingiu, golpeou a Petrobras de uma maneira muito forte. Aqui nós temos, por exemplo, a contratação de engenheiros. Esse slide está muito ruim de ver, mas aqui isso é o número de contratações, né, por ano. E aqui é a década perdida, ou seja, 10 anos praticamente sem contratar engenheiros. A contratação foi retomada aqui timidamente no ano 2000, se não me engano, depois retomou aí sim com toda a força a partir de 2002. Né? Isso aqui é um assunto muito sério. Né? Como eu disse, isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Isso é um fenômeno internacional. Isso aqui é um gráfico de uma consultoria, a SPC Oil & Gas, onde ela mostra a situação geral da indústria em dois cargos, chamados cargos petrotécnicos. São geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo. Né? Também a distribuição é bimodal, aqui em 2005, e a projeção que se faz para 2016, porque naturalmente esse pessoal que está aqui vai sair da indústria, né? Vai se aposentar, vai se retirar. E o que nós vamos ter é isso aqui, né? Uma grande concentração de pessoal jovem e uma pequena concentração de pessoal experiente. Então, resumindo isso tudo, o grande desafio de uma universidade corporativa está resumido nesse gráfico bastante simples aqui, né? Eu tenho aqui a trajetória de dois empregados aqui, o empregado número 1 e o empregado número 2. Eles vão conviver por esse espaço de tempo aqui. Nesse espaço de tempo aqui vai haver o compartilhamento do conhecimento, né? A passagem de bastão. Isso aqui tem que ser muito bem tratado pela empresa, né? E o nosso grande desafio é sair dessa linha aqui, fazer essa linha se tornar essa daqui, ou seja, provocar, viabilizar a aceleração do compartilhamento do conhecimento. E é nessa linha que a gente vem trabalhando. Em termos de soluções educacionais corporativas, né, o nosso atendimento exclusivo é aos empregados da Petrobras, do sistema Petrobras, a Petrobras Gold e suas subsidiárias, sempre voltado, alinhados com o plano de negócios de gestão da Petrobras.
Ele é feito as soluções educacionais, que são, quando eu digo soluções educacionais, eu falo em cursos, em seminários, eventos, conclaves de toda a natureza, né? São elaboradas a partir de um portfólio de soluções em parceria com as áreas corporativas e de negócios da companhia. E está sempre em permanente atualização. Quer dizer, não é um trabalho unilateral da universidade, ele envolve todas as áreas da companhia. Atendimento, nós temos um tratamento específico para o nosso pessoal, para as carreiras de nível médio, e temos a certificação ISO 9001 para garantir a qualidade dos nossos processos de realização de cursos de conclaves. Temos duas grandes vertentes de trabalho em termos de formação. O primeiro de tudo é o curso, é o chamado programa de formação. É quando nós recebemos o profissional que acabou de fazer o concurso, está entrando na empresa. Ele recebe um curso de formação que, conforme a área, varia de 3 a 13 meses. O programa de formação de um engenheiro de petróleo exatamente esse é o maior, é o de 13 meses, dura 13 meses e é conduzido em Salvador. Isso é feito para 17 carreiras, do total de 36 das carreiras de nível superior da Petrobras, e para 5, hoje para 5 das 19 carreiras de nível médio. Esse é um programa de formação. Depois disso, nós temos a educação continuada, que vai acompanhar o funcionário da Petrobras ao longo de toda a sua carreira, né? Eu, com 33 anos de companhia, semana passada estava em treinamento, né? Um treinamento desse, de educação continuada. São cursos de curta duração, de atualização de cursos de curta duração, cursos de especialização e até cursos de mestrado, doutorado no Brasil e no exterior. Bem, a Petrobras não cuida só da formação do seu pessoal, né? A Petrobras procura contribui para a formação externa, né? de pessoas, cobrindo todo esse espectro aí, né? Desde o ensino fundamental até o doutorado. Então nós temos uma série de programas, o programa Jovem Aprendiz, por exemplo, que atende um público aí do ensino fundamental ao ensino médio. O projeto Acesso, que basicamente, isso aí surgiu nos anos 70 ainda, né? O programa inicialmente era um programa de alfabetização de adultos, né? Feito na Petrobras, que existe até hoje, né? Muito mais hoje como apoio ao ensino fundamental e ao ensino médio, mas existe até hoje, é mantido até hoje. Além disso, nós temos o programa Profissões de Futuro. É um programa cujo objetivo é visitar as escolas de nível médio e nível técnico, divulgando, né, por meio de apresentações, vídeos, buscando despertar o interesse dos estudantes pelas carreiras de nível médio. Nós temos uma grande carência de profissionais de nível médio. Em alguns lugares, em algumas situações, nós temos dificuldade de preencher as vagas dos concursos de nível médio. Depois nós temos os estágios de estudante, regularmente, aí abrangendo o pessoal do ensino médio, técnico e superior. Participamos do Programa de Formação de Recursos Humanos, o PFH, em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo, que constitui no fornecimento de bolsa e taxa de bancada para alunos de graduação, professores, né, tanto de graduação como de mestrado e doutorado. E também colaboramos no programa Ciências Sem Fronteiras, aí, né, que pega o pessoal de nível superior e o pessoal de doutorado. Eu só fazendo um parênteses aqui, que foi também discutido a questão do Ciências Sem Fronteiras. Eu particularmente sou um entusiasta do programa Ciências Sem Fronteiras, diferentemente do que foi colocado aqui. Evidentemente, é muito cedo para se avaliar se o programa é bom ou ruim, porque nós não temos fatos e dados aqui. Tudo que nós temos aqui, por enquanto, são opiniões qualitativas, feeling, né? E não se faz nada só com feeling, né? Nós vamos ter... É um pouco cedo ainda, vamos ter uma série histórica aí de uns 5 anos para fazer essa avaliação e eventualmente redirecionar esse programa aqui. Só para ter uma ideia do investimento da Petrobras nesses dois programas, Programa de Formação de Recursos Humanos, em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo, Petrobras até 2017 projeta investir 206 milhões de reais. E no programa Ciências Sem Fronteiras, a projeção é de 319 milhões de reais. São valores bastante expressivos, bastante consideráveis, né? Os nossos principais desafios hoje, então, né? Incrementar substancialmente a realização dos cursos do ensino à distância, é uma ferramenta muito, muito útil, que está evoluindo bastante no mundo inteiro e nós estamos bastante atentos a isso, né? Trabalhando muito nessa linha.
com desenvolvimento de conteúdos na própria Universidade da Petrobras e nas unidades operativas. E o uso intensivo da ferramenta da sala de aula virtual, que é uma modalidade de ensino à distância, né? Só que há uma sincronia, né? Não há um vídeo gravado, né? Só que o professor está aqui em São Paulo e o aluno está lá em Salvador, mas estão ao mesmo tempo interagindo, né? Os alunos podem estar espalhados no Brasil inteiro, né? Essa é a sala de aula virtual. Incrementar, também outro objetivo nosso, incrementar a utilização de simuladores, que é uma ferramenta muito útil, muito importante para nós, principalmente nós da área do petróleo, e sistematizar o treinamento em local de trabalho, que também é uma tendência cada vez mais forte em toda a indústria do petróleo, na indústria mundial do petróleo. Isso aqui. Em termos de resultados, né, se alguém me perguntar assim, né, tá bom, você falou, mas e se a tal da... Se o Nassif me perguntar aqui, bom, Bucheres, se a UP, hoje é quarta-feira, né? Se a UP fechar suas atividades na sexta-feira, o que acontece na segunda-feira com a Petrobras? Quantos barris de petróleo a menos ela vai produzir na segunda-feira? Eu vou dizer, olha, provavelmente nenhum barril a menos, num dia. Mas no médio e no longo prazo, certamente nós vamos ter problemas muito sérios, né? É muito difícil você medir a qualidade, a eficiência, né? O cálculo o retorno sobre o investimento em educação. É muito difícil isso. Mas aqui a gente tem algumas situações, alguns dados que vale a pena, né? Por exemplo, esse gráfico aqui, né? A curva vermelha é o número de blowouts. Blowout é uma sigla, né? Aquela figura hollywoodiana que a gente tem, né? Da gente encontrando o petróleo jorrando, né? Jorrando, aquela maravilha, o pessoal fazendo festa, dançando. Aquilo é o pior acidente que pode acontecer, né? É um desastre ambiental, vidas são vítimas aí, problemas com pessoas, equipamentos, instalações. Foi o que aconteceu com a BP, o bicho de petróleo, lá há 2 anos atrás, no Golfo do México, né? Que está até hoje aí em discussão, as consequências desse acidente. Então é o pior acidente, então isso tem que ser contido a qualquer custo, né? Então aqui tem estou mostrando duas curvas aqui. A vermelha é o número de ocorrências desses acidentes, né, ao longo dos anos. Depois, o número, e azul, o número de pessoas treinadas, né? Evidentemente, aumentou o número de pessoas treinadas, diminuiu consideravelmente o número de blowouts. Evidentemente que não se pode afirmar que esse é o único fator, né, o treinamento de pessoas que causou o número de acidentes, né? Mas logicamente que o treinamento de pessoas, sem treinamento, não adianta você investir em equipamento, sem treinamento você não vai chegar a lugar nenhum. Então o treinamento é fundamental, é um dos fatores importantes para a empresa atingir os seus objetivos. Concluindo aqui, as nossas instalações, nós estamos aqui, o nosso prédio principal é no Rio de Janeiro, no bairro da Cidade Nova, um edifício Cidade Nova de 8 andares, totalmente dedicado a atividades de ensino. Nós temos 2 instalações em Salvador, uma delas dentro do campus da Universidade Federal da Bahia, com quem nós temos um convênio, e uma pequena instalação em Curitiba, na refinaria de Araucária. Nesse conjunto de instalações circulam por dia, em média, cerca de 2.800 pessoas. 2.800 pessoas em treinamento, né? Não são instrutores, não são funcionários burocráticos, 2.800 pessoas por dia em treinamento. Isso é quase 5% do efetivo da companhia. Isso dá uma ideia do esforço que a Petrobras faz para a capacitação da sua força de trabalho. E aqui as conclusões, né? Primeiro, eu destacaria que a capacitação dos engenheiros de petróleo da Petrobras foi um importante fator para o aumento das reservas e produção de petróleo no país. Nós saímos em 1953, quando foi constituída a Petrobras, nós saímos de reservas de 15 milhões de barris para hoje, né, 16,44 bilhões de barris em 2012, quer dizer, de milhão para bilhão, né, multiplicando por 1000 aí. E uma produção de 2.700 barris em 2003 para os atuais 2.300.000. Também é um avanço considerável, né? Além disso, é notório, a Petrobras é uma das líderes de perfuração e produção em águas profundas, o que bastante nos orgulha também, né? O sistema, como eu mostrei no slide anterior, o sistema de certificação e treinamento de segurança de postos da Petrobras emitiu 8.727 certificados, sendo um dos fatores responsáveis pela redução no número de blowouts nesses números aí. Foi 68 em 82 para os atuais 29, que é bastante expressivo também.
finalmente, eu digo que eu costumo dizer que o nosso programa de capacitação, ele, além da capacitação em si, atinge outros objetivos, né? Ele hoje claramente está entre os principais fatores de atração e de retenção de talentos da companhia, né? Quando uma pessoa faz um concurso para a Petrobras, ela sabe que ela vai ter oportunidade de se desenvolver ao longo de toda a sua carreira, de toda a sua trajetória profissional, inclusive com mestrado, doutorado no Brasil e no exterior. Essas são essas minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Mas agora, quando a capacitação, eu estava no Jornal da Tarde nos anos 80, e o sujeito mais atacado pelos nacionalistas era o geólogo americano, o Walter Link. O Mr. Link lá, que ousou dizer para a Petrobras que não tinha petróleo na Amazônia. Se a Petrobras tivesse entrado lá, teria quebrado também. E na época lá, eu pedi para o correspondente lá dos Estados Unidos fazer um perfil do Mr. Link lá, e eu ouvi a Petrobras. A Petrobras, os geólogos colocavam o Mr. Link como o salvador da Petrobras. E o Mr. Link, o imperialista feroz, era um senhor já aposentado lá, que tinha 2 filhas adotivas brasileiras também, uma graça de pessoa. E um segundo personagem fantástico que eu teve 25 anos de Petrobras eu conheci foi o Fernando Luiz Carneiro, que é um professor da UFRJ, né, que foi o sujeito que, quando teve a guerra da campanha do petróleo aí no começo dos anos 50, foi o sujeito que convenceu a UDN, através do Maurício Joca, da importância de ter naquele momento o monopólio de todas as etapas aí também. Eita, bom, a gente vai ter um tempo aqui para os debates. Eu queria partir dessa, se a gente vê aqui, digamos, do ponto de vista tem um reconhecimento geral que você tem que ter as competências básicas aí, que fazem um engenheiro. Aliás, com relação à economia ser dominada por economistas, eu diria que a sociologia ela é mais cartesiana que... A economia tem princípios que regem a economia. Você gosta, por exemplo, de comentar Selic, que reduz a inflação, que quando você pega um engenheiro para fazer as contas, não tem nenhuma relação. Somente meio ponto a Selic no ano representa 0,0 pouco por mês, não tem nenhum impacto sobre o crédito, mas os economistas são crentes aí. Bom, a gente vê uma exposição, então, da universidade mostrando a necessidade de flexibilizar cursos e dar essa visão de empreendedorismo do plano de negócio. A gente vê nos 2 exemplos aqui, das 2 maiores corporações empregadoras de engenheiros, que essa visão do plano de negócio também ela é ponto central para poder passar a cultura da companhia. Agora, a dúvida, bom, tudo bem que, digamos, esses cursos de especialização são acessíveis, digamos, a grandes corporações. Agora, quais os limites dessa flexibilização? Eu queria que os dois lados não fizessem uma avaliação da apresentação do outro, para tentar ver o ponto de complementaridade entre a universidade e as indústrias. Bom, começo eu. Eu acredito o seguinte, nós não vamos conseguir formar cada engenheiro para cada empresa, para cada especialidade. Isso é irreal, né? E então nós temos realmente que buscar essa questão da especialização e do que a empresa necessita posteriormente a um período de formação na universidade, né? E dentro desse contexto, mais uma vez reportando as diretrizes permitiam uma flexibilização dos cursos de engenharia que hoje o MEC não dá conta de avaliar. Aliás, nem o crédito regulamentar. E isso foi ruim, porque muitos cursos se especializaram precocemente, formando então um engenheiro com uma base fraca de aprendizado, né? Então aqueles projetos pedagógicos que infelizmente não são sérios, estão formando essas pessoas aí que não conseguem ingressar num programa como da Embraer, como da Petrobras, etc. Então eu realmente acredito que o finalzinho lá do curso, ele tem que ser partilhado de alguma forma, né? Eu não vejo, por exemplo, problema. Eu conheço o PE da Embraer, tem alunos da Escola de Engenharia que participam lá, foram para lá, né? Eu acredito que esse programa
né, havendo, né, condições de se realizar, ele pode começar mais cedo, sim, né, ele pode começar, né, lá dentro da universidade, no momento lá do final do curso do aluno, da aluna, né? Então, o limite, Nassif, não existe esse limite, né? 3 anos, 4 anos de engenharia. O que eu acredito dentro desse contexto colocado, ali 3 anos de formação, e eu aproveito até para colocar o que eu acredito nessa formação, porque 6.600 horas, 3.600 horas, 2.400 se a gente for para o exterior, como é que funciona isso? Eu acho que nós ainda não sabemos, na forma. O aluno, para aprender cálculo, ele não precisa ficar estudando o livro do leitor de 1 e leitor de 2 e resolver todas as suas integrais. Ele pode aprender cálculo de várias outras formas, por exemplo, participando da competição do bairro. Então, e ele pode também desenvolver as suas relações interpessoais sem ter que fazer um curso de ética na ciências humanas, certo? Então, eu acho que é na forma. Os professores precisam buscar uma outra forma de aprendizado que vai dar essa formação básica sólida, que vai permitir aquele aluno, quando ele chegar lá no 4º ano de engenharia, ele vai falar, opa, o que eu quero mexer, o engenheiro químico, por exemplo, é com engenharia de petróleo. Então eu vou agora me lançar aqui, né, para alguma especialização ali no final do curso. Então o limite, eu diria que é esse, né? Eu acho, bom, o programa da Petrobras eu conheço menos, né? Da Embraer eu conheço mais, porque tenho contato com pessoas, né? Mas eu vejo nesse sentido, esse limite, ele pode ser iniciado lá na universidade, sim, né? Ali no finalzinho do curso, acho que é possível. Em primeiro lugar, nós vivemos uma situação interessante na Embraer. Nós temos o tempo todo esse debate em torno da dificuldade, com uma formação de engenheiros com a qualificação correta, e nós não temos qualquer dificuldade com relação a isso. Quer dizer, esse nosso processo seletivo nos traz engenheiros de altíssimo nível. É impressionante como esse pessoal é bom. Eles são muito melhores do que nós éramos no nosso tempo. Quer dizer, eu acho que a gente precisa reconhecer que houve uma evolução, de maneira geral, associada a essa mudança de gerações. A questão do conhecimento está muito mais disponível, a questão dos jovens de hoje estarem muito mais abertos ao conhecimento. Então, de fato, a gente vê uma qualidade espetacular nos alunos que nós acabamos atraindo para dentro do nosso curso. Bom, isso não quer dizer que essa seja a regra geral, que todas as iniciativas de atração de engenheiro por todas as empresas no Brasil tenham a mesma percepção. Eu sei que empresas pequenas têm muito mais dificuldade de atração de engenheiros muito bem qualificados, e a quantidade de engenheiros também que chegam no mercado com uma formação insuficiente, ela é real, ela é expressiva, e a gente não pode achar que esse problema não existe. Ele é um problema real, apesar de nós não vivermos isso dentro da Embraer. Eu queria aproveitar para dar uma visão pessoal sobre algumas dessas questões que nós vimos hoje, que foram abordadas no painel anterior. O professor Piqueira mostrou dados muito interessantes, né? 140 mil vagas disponíveis, 80 mil pessoas ingressam na faculdade de engenharia, em torno de 30 mil saem, ou seja, existe um processo, primeiro, de não preenchimento das vagas, ou seja, pessoas até que não são qualificadas minimamente para preencher as vagas. Depois, ao longo do curso, existe evasão, né? Falamos um pouco sobre a questão do ensino da matemática, e eu queria expressar uma visão sobre esse assunto percebida aí também em discussões em outros países, em fóruns internacionais. Essas dificuldades na formação das disciplinas básicas de matemática, física e química antes do ingresso dos alunos no curso de engenharia, essa dificuldade não é um privilégio nosso aqui no Brasil, é uma dificuldade que é mundial. Existem debates muito interessantes a respeito de qual deve ser a pedagogia no ensino de matemática, no ensino básico, no ensino fundamental, para não afugentar as pessoas de um curso que vai exigir muito de matemática mais à frente. A gente vê que a matemática ela envolve um nível crescente de, assim, necessidade e capacidade de abstração. Não é simples, e se esse negócio não for feito direito, as pessoas traumatizam e desistem a priori de buscar alguma coisa no curso de engenharia, por exemplo, né?
Então esse é um ponto que eu acho que vale a pena mencionar. Talvez uma das grandes ações que precisam ocorrer é no ensino médio e no ensino fundamental, ou seja, como é que a gente traz os alunos com formação correta de matemática para que eles possam enfrentar, em primeiro lugar, um vestibular, depois os primeiros anos da faculdade, com cálculo, com física, essas coisas todas aí. É verdade que a formação básica precisa passar por uma revisão, mas eu acho que também a questão não é só curricular, é uma questão de método, de processo, de comportamento, como é que a gente traz esses alunos para essa aptidão. Nós falamos aqui de 1974, 1972, eu me formei em 1982. Quando eu fiz vestibular, lá no Rio Grande do Sul, sou formado lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou engenheiro mecânico. Nós tínhamos lá que fazer provas no vestibular de todas as disciplinas. Quer dizer, eu para fazer o vestibular de engenharia eu me liberava da biologia. E mais, o resultado ele era composto a partir de uma média harmônica. O resultado fraco em qualquer disciplina puxava para baixo o resultado do vestibular como um todo. Hoje, as pessoas são dispensadas da matemática, por exemplo, para fazer vestibulares de cursos de ciências humanas, por exemplo. Ou seja, essa questão do medo da matemática ou da má experiência no ensino fundamental e no ensino médio tem um efeito potencializado, eu diria. As pessoas até desistem de entrar no curso, sem saber o que vem depois. Então, algo que a gente poderia considerar aí como uma das iniciativas, ou um dos pontos de estudo daqui para frente. Realmente, os engenheiros que a gente recebe no Petrobras são da mais alta qualidade, formação excelente. Felizmente conseguimos atrair gente das melhores escolas, com a melhor formação possível. Realmente nada a reclamar nesse sentido. Evidentemente que nós sabemos que há carências, né? E a gente até acaba sendo atingido indiretamente, porque nós temos uma imensa cadeia de fornecedores que envolvem, inclusive pequenas empresas, que são mais afetadas por esse problema aí. Eu acho que esse momento que a gente vive, que não é tão recente, né, de integração empresa-universidade, é muito rico. No meu tempo de estudante, por exemplo, acho que um evento como esse era quase que impensável, né? A universidade não tinha essa dimensão que ela tem hoje, essa preocupação que ela tem hoje, né, com o aluno, em treiná-lo para empreendedorismo. Toda essa apresentação que foi feita pelo professor Alessandro, quer dizer, não existia isso, não existia isso. Houve uma evolução muito grande. Eu me lembro a Petrobras no início, hoje nós temos muitas, acho que várias universidades do Brasil inteiro, né? Mas no início, quando isso foi tentado, nos anos 80, as escolas, de maneira geral, as universidades eram muito refratárias. Havia o medo de que, não, a Petrobras queria intervir nas faculdades, impor currículos, não é nada disso. Evidentemente não é nada disso, né? A atuação é complementar, o papel de uma não se confunde com o papel da outra, e eu acho que atua um espaço muito grande para a atuação conjunta. Então eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, uma iniciativa como essa daqui. Acho que esse debate é bastante rico e contribui muito para essa situação. Em relação a essa questão da qualidade das universidades, o jornalismo tem uma nostalgia, houve uma queda efetiva de qualidade do jornalismo, porque o país ficou muito complexo, um modo de produção, e há essa visão de que a faculdade tem formado pessoas, alunos suficientes. Eu andei participando de algumas bancas aí de TCCs de faculdade, uma rapaziada de um outro nível, mesmo que não tem. A diferença é que antes a gente falava para o cara que sair da faculdade, olha, em 6 meses, uma redação, você vai aprender tudo que você não aprendeu aqui. E hoje a gente fala, cuidado, porque em 6 meses de redação você pode desaprender tudo que você aprendeu aqui. Bom, a palavra está para o senhor. José Marques Tova, eu sou ex-oficiário e atualmente estou numa instituição aqui em São Paulo, criando um Visitec. Eu não sou engenheiro, eu sou físico. E aí eu sou da parte de que os alunos não gostam da engenharia. Durante 35 anos eu atuei no ensino de engenharia e eu quero pegar esse gancho, poderia ser o passado também, mas os dois painéis se entrelaçam muito bem aqui nessa tarde aqui.
Eu quero pegar a palavra do professor Alessandro e dizer o seguinte: essa ideia de formar do professor formado no século XX para ensinar no século XXI, isso é um grande gargalo que nós temos para a engenharia, não só do professor de engenharia, mas o professor do ensino fundamental também. A gente tem um modelo de professor de ensino fundamental que foi formado para formação mais literária, ou menos ciência, e essa parte de ciência ou de tecnologia no ensino fundamental é zero. Os professores de pedagogia, formados em pedagogia, do professor de ensino fundamental, eles fogem e faz com que os alunos criem trauma. Então, aquela proposta do professor Piqueira que aos 14 anos deveria começar a ensinar ciência, física, matemática e química, eu acho que poderia ser com 5, com 3, com 2. Bastava que aí talvez cabe uma culpa nossa, professores, porque apesar de a gente estar não ser do Departamento de Educação, a gente deveria interferir fortemente no Departamento de Educação para a formação dos pedagogos ou dos professores. A gente deveria arrumar uma forma e aí a parceria, a ajuda das empresas seria muito importante. Imaginar que a gente mudou de século, e mudou de século, de um século em que era mais, não se tinha muita tecnologia, e hoje, esse século que vem pela frente, sem a tecnologia, a gente vai ficar plantando, exportando commodities. A gente não pode... aí eu lembrando do professor Alessandro dos Cobenges, o professor Pirro Longo sempre diz o seguinte: vale mais o que a gente tem entre as orelhas do que vale os pés. Então a gente não valoriza o conhecimento. E formação de professor, então, é um caso muito importante de que a gente não tem incentivo para pesquisa de formação de professor, de educação em engenharia, particularmente. A gente não sabe usar, enquanto professor, não sabe usar as ferramentas já disponíveis. Por exemplo, a gente tem hoje, todo aluno conhece o Programa de Ciências Sem Fronteiras. Poucos alunos nas universidades federais, em particular, conhecem o projeto de mobilidade acadêmica entre as universidades federais que existe. Eu acompanhei durante todo o tempo, quando eu tinha um aluno saindo, eu brincava com eles, geralmente eu ia para o Ceará ou para Florianópolis, eu falei: você vai esquiar, fazer surf, o que quer? Mas eu acho que deveria ser incentivado isso nas universidades. Isso é uma culpa, talvez, a gente tem que se achar a culpa nossa. Motivar os alunos a fazer mobilidade, motivar os alunos a fazer estágio nas empresas, e aí a porta das empresas está cada vez se abrindo mais para que os alunos façam estágio. Esses dois exemplos que nós tivemos aqui, Petrobras e Embraer, mostram muito bem que a gente não necessita mais da especialização muito intensa dentro das universidades, dentro das faculdades. As empresas estão fazendo isso. E aí a gente volta para aquele conceito seguinte: a gente precisa de uma engenharia mais de formação básica. O que é a formação básica? E por que ela não existe? Porque os professores não aceitam. Eu participei em 1999, a gente criou o primeiro curso de engenharia física no Brasil, em São Carlos. Tentamos passar no MEC o nome engenharia sem uma denominação. Não foi possível. Então o que a gente fez? Física, toda a engenharia tem física, então coloca engenharia física. Aceitaram, com muitos problemas, e agora a gente está num outro projeto de engenharia de inovação, no sentido de que inovação é fazer coisas. Tá? Então é engenharia e engenheiro, engenharia, sei lá, a função do engenheiro é inovar. Se ele não for inovar, ele vai acompanhar processos que um técnico pode fazer e daqui a pouco o processo automatizado vai fazer. A função do engenheiro que não inova está fadada a ser substituído por uma máquina. Então a gente está num outro processo agora e vamos ter todo problemas junto ao MEC, junto ao CREA, de levar esse novo curso. Eu acho que o grande problema nosso é o seguinte: como convencer um professor que ele precisa de ser formado? Como a gente faz para convencer esse professor que ele necessita de continuar pensando na educação engenharia? A solução está com a gente mesmo, né? Mas as universidades, os
grandes centros, né, que conseguem ainda, com seus recursos que vêm do MEC, ela tem que criar políticas para a educação, né? Essa necessidade, porque na evolução do homem, depois do Homo sapiens, aí vem o Homo lattes. Todo mundo sabe o que é lattes? O currículo lattes? Pois é, agora, qual é o seu lattes? Tem lattes, Nassif? Você tem o lattes? Não? Pois é. Então, com essa loucura que tem que publicar, as grandes, né? A gente consegue lá na UFMG mesmo, estou falando de mim mesmo, tá, gente? Ah, beleza, vai ter um projeto para graduação aqui. Quanto de recurso? Cada projeto R$50 mil. Né? E para pesquisa? Teve um projeto FINEP, foi R$500 mil, R$1 milhão. Então, quer dizer, passa por uma política da universidade. A universidade tem que encarar que esse é um problema, que a gente tem que formar novos cidadãos, voltados para a engenharia, certo? Então, eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que essa é uma coisa importante. Eu queria pontuar isso. Só essa questão recentemente no blog lá, a gente foi ter uma briga interminável, porque eu fiz um artigo sobre um sujeito da Universidade de Pernambuco, Departamento de Esportes, que ele está há 5 anos com a bolsa CNPq, desenvolvendo uma tese sobre os efeitos da lei do impedimento, da mudança da lei do impedimento na Inglaterra no ano de 2002. 5 anos. Renovando. Daí quando você coloca a crítica, vem o Brasil inteiro lá, sociólogos, para dizer o seguinte, não, mas foi por causa de uma pesquisa besta, não sei aonde, que o sujeito ganhou o prêmio Nobel. Como se a regra fosse a pesquisa besta. O currículo Lattes era invocado permanentemente, e essa ideia de não, mas o acadêmico ele tem que ter o direito de criar. Mas o que você vai criar em cima das discussões da lei do impedimento na Inglaterra no ano de 2002? É uma complicação. Bom, vamos partir para mais 3 questões aí. Era só um microfone. O Nassif, acho que a iniciativa é fantástica, teria que generalizar esta prática, né, de fazer a discussão dessas questões de engenharia. Eu sou professor da Escola Politécnica da UFRJ, praticamente saindo, e aí eu resolvi falar um pouco que o Nassif falou do professor Lobo Carneiro, né, meu colega de departamento, sinal grande engenheiro estrutural, né, acho que pioneiro nessas estruturas offshore, aí da questão da Petrobras, tem vários projetos com a Petrobras. E no departamento também uma outra figura, é o professor que morreu há pouco tempo, o professor Fernando Venâncio Filho, que trabalhou no Bandeirantes, como engenheiro, estudando a estrutura desses aviões. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que tem um leque de questões extremamente importantes, né? Eu queria só fazer pequenos comentários, não vou me alongar muito, mas a questão que eu acho importante, que foi colocada pelo nosso colega lá da Universidade do ABC, é um certo distanciamento que existe entre a prática da engenharia e o ensino da engenharia. Eu acho que essa é uma questão central. Quer dizer, por uma série de motivos estruturais, culturais, existe um distanciamento grande. E a pós-graduação, quando foi criada na área de engenharia, ela, de uma certa maneira, ela criou, talvez até porque numa época de dificuldade de emprego, né, de engenheiros no mercado de trabalho, ela criou uma espécie de uma agenda própria, que ela, durante muito tempo, ela faz os seus problemas, estuda o seu problema, mas ela está distante também da prática da engenharia. Essa é uma questão central no ensino da engenharia. Quer dizer, aí um conjunto de iniciativas, aí eu iria me alongar muito, mas não só do aluno, mas como do próprio professor, né? Nos Estados Unidos se faz consultoria, tem outras formas de fazer com que o professor tenha um contato com a indústria e tal. Então essa é uma questão central. A outra questão, a questão da evasão, que aí eu acho que remete, em parte, ao problema do modelo da escola de engenharia. Quer dizer, os dois modelos, vamos dizer, mundiais de engenharia, são o modelo criado na França, da Escola Politécnica durante a Revolução Francesa,
1794 foi criada a Escola Politécnica. Esse modelo é trazido para o Brasil, evidente que de forma, quer dizer, não dá para fazer um transplante direto do modelo, mas foi um modelo que virou. O caso do ITA, que é um modelo mais baseado nos Estados Unidos, num outro modelo. Essa questão do modelo, quer dizer, da teoria com a prática, não estou falando da teoria e da prática da engenharia, mas da teoria e a prática das matérias. Acho que isso daí é uma questão que aí, o Alessandro, eu queria que você tocou nesse assunto. Já existem escolas de engenharia que fazem não só a parte teórica, aquela parte que a gente considera básica, mas você vai criando um incentivo maior para os alunos, colocando problemas de natureza prática desde o começo. Então você vai fazendo teoria e prática junto ao longo dos 5 anos. Quer dizer, um modelo que vem, por exemplo, que eu conheço da engenharia alemã, a Escola Politécnica de Karlsruhe, que é um outro modelo de engenharia, ele faz isso aí com muito sucesso. Era uma coisa que a gente teria que pensar também, essa questão. E a evasão, eu acho que grande parte, independente dos problemas pessoais que os estudantes têm, é a questão do desinteresse, porque ele não vê onde é que aquilo vai ser aplicado. A outra questão do ensino da matemática, eu acho que o grande problema do desinteresse e a dificuldade que existe no ensino da matemática é a falta de política pública. Quer dizer, em grande parte, não é só por isso, mas se a gente tivesse política voltada para o incentivo da matemática, a gente, em grande parte, resolveria esse problema. O outro problema está ligado à falta de qualidade do ensino que vem abaixo da universidade. Essa é uma questão fundamental. Na França, esse problema foi, durante a Revolução Francesa, fez uma reforma em massa no ensino, nesse ensino básico. E na Europa isso vem sendo feito, cada país vai fazendo. A gente tem um gap astronômico em termos de qualidade entre o ensino da universidade e esse ensino fundamental. Então eram as questões que eu queria colocar, mas eu acho que se a gente conseguisse fazer isso em outros estados, o Rio de Janeiro agora é um grande centro de tecnologia, vários centros de pesquisa estão se instalando lá no Fundão, né? Eu queria agregar essas discussões aqui para contribuir, acho fundamental esta participação. Só fazer um pequeno comentário sobre essa questão do ensino com resultado imediato. Eu vejo a questão da economia e do jornalismo econômico. Tempos atrás, eu estava passando até com o povo da Escola de Economia da faculdade aqui, da GV, Macano e outros, sobre o que é. Eu achava que era uma coisa específica do jornalismo, mas acho que vale para toda a profissão. 2 tipos de profissionais. Você tem o acadêmico mesmo. O acadêmico, ele estuda para aplicar em algum momento da carreira dele, sem ter nada assim, o objetivo de imediato. Isso é uma característica do intelectual e do acadêmico. Você tem outro tipo que o aprendizado é só se você tiver um resultado imediato. O jornalismo econômico é típico. Se eu montar uma planilha aqui sobre contas públicas, pegar um jovem repórter de economia e falar, olha, se você pegar essa planilha, se você aprender a pegar essas contas aqui, no dia seguinte você solta uma matéria sobre isso. Então, digamos, esse método de aprendizado entre o sujeito que tem a formação acadêmica, que daí é o conhecimento pelo conhecimento da forma mais nova possível. E o sujeito que não quer ser, ele quer saber o que ele faz com o conhecimento do dia seguinte, eu acho que é uma discussão bem interessante, que de certa forma foi colocado aqui nos currículos aí da Embraer e da Petrobras. Gostaria de comentar sobre isso. É muito interessante essa discussão sobre a distância entre o acadêmico e o empresarial prático, né? Algo muito interessante mostrado pelo professor Alessandro foi o engajamento da UFMG, por exemplo, nesses campeonatos, no SPAGA, no Aerodesign, ou seja, eventos que dão oportunidade aos alunos de fato exercitarem a criatividade, a inovação e assim por diante. Nós estamos vivendo hoje um momento no mundo onde inovação é uma palavra central para a competitividade das empresas e dos países, né? E a inovação, ela pressupõe o exercício da criatividade. E o exercício da criatividade, ele está associado ao fracasso, a tentar e não dar certo. E como se usa o erro como oportunidade de aprendizado, como o erro é algo precioso
nesse processo todo. Então, para reflexão, talvez, né, os nossos métodos, por exemplo, de avaliação, eles punem o erro. Como é que a gente pode inverter essa pirâmide de tal forma que as pessoas se sintam motivadas pela vontade de acertar e não elas se paralisem pelo medo de errar? Existe uma distância enorme entre trabalhar com a vontade de acertar e trabalhar com medo de errar. Um impulsiona, o outro segura. Nós falamos aqui, eu vou voltar a bater nessa tecla da matemática, porque eu acho que isso aí é de absoluta importância. Ninguém nasce, ninguém sai do ventre da mãe e as primeiras palavras que aprende a balbuciar são: eu odeio matemática. Não é assim. As pessoas aprendem a odiar a matemática. É algo devastador que acontece na vida das crianças do ensino básico, do ensino médio, que leva a isso e que acaba trazendo repercussões até a formação de engenheiros, depois, no final das contas, em termos de quantidade e em termos de qualidade. Como é que a gente muda essa metodologia, essa pedagogia, para que aí sim a motivação e a vontade e a facilidade de lidar com o erro e com o fracasso, o aprendizado com os erros, ele impulsione as pessoas para frente. Semana passada eu participei de um seminário da FINEP. E qual o problema deles lá? Eles lançam lá um conjunto de bolsas, de financiamentos. Quando o financiamento não dá certo, vem a CGU e eles têm que explicar tudo porque que não deu certo. É complicado. Em relação à matemática, e essa questão dos games hoje, exige raciocínio matemático, os games. A música exige raciocínio matemático. Então, quando esse professor lá dos Estados Unidos mostrou como que eles fazem o ensino de física e de matemática, através de games e de... a lógica dos games, né? Você tem estágios, tem que superar os estágios, tem que aprender como que você pula para o momento seguinte. O professor não é o cara que vai te dar bomba, é o cara que vai te ajudar a mudar para o momento seguinte. Então, vem o que você coloca, a questão da forma passa a ser um elemento central aí. Central. Bom, vamos para a última questão aí. Eu gostaria de levantar algumas questões que a sociedade debate, a gente vê nos jornais constantemente. E, primeiro, relacionado a questões de que a gente tem competências e tem bons profissionais aqui no mercado e a gente, de alguma forma, não consegue aplicar aqueles conhecimentos em alguns momentos. Vou dar alguns exemplos. Eu estou na área de saneamento desde o ano 2000, antes eu trabalhava com mineração, e na área de saneamento básico, só para dar um exemplo, a nossa urbanização, de modo geral, no Brasil, 40% das nossas cidades, o índice de cobertura de coleta de esgoto é 40%, e de tratamento de esgoto é um pouquinho menos, é 35% do coletado. Vou poder dar um outro exemplo também, por exemplo, a questão por exemplo, de urbanização sem limites em áreas irregulares, em áreas vulneráveis, né? Então você tem aí engenheiros geotécnicos super capacitados, geólogos que desenvolveram diversas cartas geotécnicas que têm capacidade, e ao mesmo tempo a gente convive com, no nosso dia a dia, das grandes cidades, ou por exemplo, recentemente, no estado do Rio de Janeiro, na região de Mata Atlântica, em topografia acidentada, com acidentes que envolvem não só perda de vidas, mas perdas econômicas de bilhões. Então, eu gostaria de comentar o seguinte. Primeiro, engenharia pública como carreira de Estado, em outros estados, isso existe, como uma função parecida com o promotor público. Depois, eu gostaria que aí os debatedores pudessem comentar seus pontos de vista sobre isso. Porém, depois, gostaria que também vocês comentassem sobre esse regime diferenciado de compras ou de licitação que o governo federal tem incentivado, que na prática a licitação de grandes obras e projetos enormes é feita por um projetinho básico, muitas vezes assim um layout bem elementar, e efetivamente você licita a obra final. Tá? E em relação a esse regime diferenciado de licitação e compras,
também levantar a perspectiva de que nós estamos fazendo projetos públicos em que o planejamento, né, da mesma forma que os senhores falaram de duas grandes organizações, né, Petrobras e Embraer, no setor público existe a cultura de que o projeto é um gasto excessivo. Então tem uma cultura de que a gente, do curto prazo, de que a gente tem que botar de pé a obra, aquela estrutura, no curtíssimo prazo, e a gente peca por justamente não ter planejado. E em vez de economizar divisas e recursos, nós estamos gastando sem o devido planejamento. Então eu gostaria de passar para vocês debatedores, comentar algumas dessas questões aqui por mim levantadas. Muito obrigado. É difícil demais atender tudo que o governo exige para viabilizar as compras, etc. E uma forma que a gente tem tentado ultrapassar essas barreiras, que eu acho que correlaciona com a sua última questão, que é o planejamento. Cada vez mais a gente tem que se planejar melhor, né? E, bom, já que nós estamos falando de formação em engenharia, né, essa também é uma tarefa que a gente precisa ensinar para os alunos. E não tem melhor maneira de ensinar o planejamento colocando eles para trabalhar num problema. Por exemplo, uma competição. Vocês devem fazer isso lá, projetar o aviãozinho lá. Eles têm que fazer um planejamento. Então a questão lá do PDCA, né, Planning, Development, Acting and Check, né? Essa teoria do planejamento é uma coisa que a gente vem tentando trabalhar também com o aluno. Agora, não é simples, né? Currículos engessados, voltamos ao início da discussão, né? E, então, a forma que a gente tem vislumbrado de buscar isso aí é realmente fazendo com que os alunos e que os professores passem a acompanhá-los, né, como você colocou, nesse aprendizado aí, mostrando para ele, né, como planejar, como resolver um problema. Agora, essa questão da compra, eu me perdi um pouquinho na sua pergunta, né? E a questão do projeto, de como que se gasta um projeto. Então, às vezes a gente participa de comissões de obra dentro da UFMG, que a gente vai avaliar o andamento de uma obra, e aí percebe-se, né, claramente que nós falhamos também. O governo coloca certas barreiras, a questão de como gastar bem o recurso público, mas tem também a nossa parte. A gente precisa planejar melhor a universidade, pensar melhor os recursos da universidade, como executá-lo, como planejá-lo. Então, é um exercício aí, né? Bom, eu queria falar sobre o RTC, o regime diferenciado de contratação, que da maneira como está sendo utilizado aí, vai dar margem a muita complicação. Você tem a lei das licitações, que ela foi feita durante aquele trauma aí da CPI das empreiteiras. É uma lei que tem dificuldade para todo lado, né? É uma burocracia, sistemas muito anacrônicos aí, que precisam ser melhorados aí, né? Por exemplo, você acha todos os candidatos habilitados, você tem que ver a habilitação de todos os concorrentes antes. Se tem inversão de fato, tem um conjunto de fatores aí que poderiam ser aprimorados. O RDC ele veio para uma situação, ele vai para uma situação específica. Quando você tem algum tipo de obra que tenha alguma inovação tecnológica relevante, então você não amarra aos métodos convencionais. Então você faz com que o contratante define alguns pontos básicos lá e daí os competidores podem apresentar várias alternativas. Isso aí foi utilizado inicialmente para as obras da Copa porque tinha urgência. Agora está sendo estendido para todo lado. E na prática significa a volta do velho modelo de técnica e preço. A gente fez gravamos um programa outro dia e temos um dos grupos de discussão aí desse novo projeto vai ser o pessoal de direito administrativo. Então a gente está usando o regime de contratação, esse RDC, por exemplo, para asfaltamento de rodovia. Isso não tem nenhuma lógica. Asfaltamento de rodovia é uma técnica só. Então isso vai dar margem, a presidenta ela não avaliou as consequências. Você esticar isso aí para saúde, educação, vai dar muito problema. Você vai estourar problema mais adiante aí, porque a maneira disseminada como estão fazendo o RDC,
E você tem outros problemas também, isso aí é questão de modelo de regulação, né, de serviços públicos aí, que nesse modelo o governo abre mão do papel do Estado de definir algumas regras. Então, é o seguinte, você tem as convenções aí, os bancos internacionais, as convenções internacionais, que exigem, digamos, cuidados aí com o meio ambiente e tudo. Quando você joga toda essa incumbência, projeto básico, escolha de materiais, além de você não permitir comparações, como é que você vai comparar, o pessoal brinca, como é que você vai comparar uma obra do Niemeyer com uma... Qualquer coisa vale. Você vai escolher o cara se for pela técnica, se você não tem parâmetros mais objetivos, e o sujeito ele vai escolher, digamos, para pontos que exigem mais rigor, ele vai escolher métodos mais baratos. Né? Então, a gente já tem alertado aí, através do blog, através dos programas, que tem que se melhorar muito mesmo a lei de licitações, porque é extraordinariamente castradora. A universidade, por exemplo, se a universidade, aí não é bem a lei de licitações, mas se a universidade consegue fazer uma economia em área meio lá, no ano seguinte ela perde aquela economia porque reduz o que o MEC ia passar para ela. Mas o caminho não é o RDC da maneira, embora tenha alguns avanços aí que os advogados tenham notado, não é da maneira como está sendo implementado. Mas eu, falando um pouquinho da experiência da Petrobras, a Petrobras não se submete a 8666. Né? O que ocorre é que com a edição da lei 9478, que acabou com o monopólio, não flexibilizou o monopólio do petróleo, lei de agosto de 95, um dos artigos dessa lei previa a edição de um regime especial para a Petrobras, um regime de licitação simplificado que foi formalizado por meio do decreto 2745 de 98. Né? E a gente vem trabalhando com o decreto 2745, com esse regime simplificado, desde então. O racional disso é o seguinte, né? Basicamente é o seguinte: acabou o monopólio, a Petrobras passa a competir em igualdade de condições com as demais empresas privadas. Ora, não é possível, não seria possível a Petrobras competir em igualdade de condições com as empresas privadas se tivesse que seguir os ditames da 8666. Né? Agora, o decreto 2745, que até hoje não foi aceito pelo Tribunal de Contas da União, ele acha que a Petrobras tem sim que se submeter a 8666. Não foi julgado o mérito ainda no Supremo, mas obtivemos várias liminares em nosso favor. Esse decreto possibilitou a Petrobras estar na posição que ela está. E esse decreto, na minha visão parcial, na minha visão pessoal, ele garante as duas premissas básicas, ou seja, ele dá agilidade à empresa, à sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras, e ao mesmo tempo garante sim o bom uso dos recursos públicos, né, que é o que todos nós queremos. Né? Então, o princípio da eficiência está aí resguardado. No mais, você fez uma consideração muito genérica no início, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho para a relação universidade-empresa, né? Que é a área que mais nos diz respeito. Né? E a gente sabe, nós da empresa, nós sabemos que não é função, talvez não é função da universidade, talvez não seja nem a principal formação de mão de obra para o mercado. Né? A universidade é muito mais difícil, geração de conhecimento, relações com a comunidade, mas é também formação de mão de obra. Então, o que nós temos aí é que equilibrar uma equação muito difícil, né? Uma equação entre oferta e demanda, em termos de formação de mão de obra. Né? O desafio da universidade é ofertar profissionais com a qualificação, na quantidade e na qualidade requerida pelo mercado. Né? Não é uma equação fácil de equilibrar, porque isso varia no tempo e no espaço. Né? Nós vimos alguns slides como é cíclico a demanda, isso é uma realidade, é cíclica a demanda por profissionais de tecnologia, entre os quais estão os profissionais de engenharia, e a universidade tem que saber, tem que aprender a conviver com isso, porque isso vai continuar. Né? Hoje a gente vive um boom, um momento de grande demanda por engenheiros, mas eu não sei até quanto isso vai durar. Então a universidade tem que estar preparada para esse momento aí. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher priorizar algum elemento dessa equação, eu pessoalmente priorizaria as políticas de geração de empregos, tá? Porque eu acho que todo o resto vem atrás. A gente vai atrair talentos, vamos evoluir os programas de qualificação. O fato é que as boas oportunidades atraem talentos. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que seguir as políticas públicas. Eu acho que um ponto relevante aí também é essa questão de gargalo, que em geral é apresentado pelos economistas
como empecilho ao desenvolvimento. O gargalo nunca foi empecilho ao desenvolvimento. O gargalo é o estimulador do desenvolvimento. O que é o gargalo? O gargalo é demanda não atendida. Se é uma demanda não atendida, você tem a parte principal que é a demanda. O resto você corre atrás. Eu vi um encontro, fui participar de um seminário um tempo atrás lá na Baixada Santista, da Petrobras, com 5, 6 municípios lá, com as empresas lá que estão, tudo envolvido com pressão. Todos os prefeitos e todas as grandes empresas empenhadas até a medula em formação de pessoas, e a contrapartida que as prefeituras pediam à Petrobras lá, que era parques tecnológicos. Então, quando você põe a máquina para funcionar, vão surgindo problemas, mas esses problemas que são os estimuladores do desenvolvimento. Inclusive, eu quero até saudar uma iniciativa da Escola Politécnica da USP, que o curso de Engenharia de Petróleo da Escola Politécnica é em Santos, né? Da mesma forma, todo artista tem que estar onde o povo está, a universidade também tem que estar onde a demanda está. Foi uma iniciativa importante, né? Então, vamos aproveitar para a rodada final, para as palavras finais, então, para a gente... Bom, mais uma vez agradecer aqui a organização do evento, ao Nassif, pela oportunidade de estar aqui. Nós temos um futuro que eu encaro, eu gosto de ser otimista, eu acho que nós precisamos olhar o futuro com otimismo. Nós temos muitas dificuldades instaladas aqui hoje, a questão da formação e da elevação do padrão de qualificação dos engenheiros aqui no Brasil é uma questão real. A questão do ensino básico, falou-se um pouco sobre isso também, eu acho que é uma questão real, que está até na base de vários dos problemas que nós temos. A interação entre a universidade, entre a academia e a indústria é algo que vem se desenvolvendo. Eu acho que existe uma consciência cada vez maior também das empresas de que essas interações elas são muito necessárias. Um exemplo, por exemplo, nós temos na Embraer um portfólio bastante amplo de projetos de desenvolvimento tecnológico pré-competitivo, ou seja, visando o futuro daqui 10, 15, 20 anos. Temos aí convênios, trabalhos com mais de 15 universidades aqui no Brasil, muitas universidades no exterior. Eu acho que cada vez mais as empresas entendem quão valiosa é essa interação e quanto de ganho ambas as partes podem ter numa interação positiva entre a universidade e a escola. O Brasil passa por um momento interessante de consciência com relação à questão da inovação, e a engenharia está na base disso tudo. Mecanismos de desenvolvimento de soluções para problemas precisam ser desenvolvidos. Nós temos, nas iniciativas envolvendo as universidades, como essas competições, eu acho que nós temos exemplos muito bacanas. A Cif falou sobre a questão dos jogos, como formas também de estimular a participação. Nós temos a inovação aberta, nós temos um ambiente hoje em que é muito fácil para as pessoas se engajarem e participarem criativamente da solução de problemas. Existem muitas empresas, existem muitas entidades que abrem o espaço para a inovação ao público em geral, né? Então nós estamos vivendo um momento muito interessante, onde a tecnologia, a comunicação, esse ambiente potencializado pela internet abre oportunidades espetaculares aí para o desenvolvimento de soluções e o fortalecimento, vamos dizer assim, da engenharia, das empresas, da Unimed, positivamente esse momento. Eu acho que é uma fase de transformação pela qual nós estamos passando. Falamos aqui sobre a diferença entre as diferentes gerações e quão espetacular é essa geração que está entrando no mercado de trabalho hoje. Então nós só podemos ver com otimismo aí pela frente. E claro que problemas a resolver existem. Aliás, nós somos engenheiros, nós somos treinados durante 5 anos para resolver problemas, né? Então essa é uma especialidade que a gente pode botar em exercício todos os dias e, claro, trazer grandes contribuições com isso. Obrigado. Puxado. Eu vou ser breve nas considerações finais. Primeiro eu quero saudar a iniciativa do Nassif, acho que foi muito oportuna, e até incentivá-lo a promover outros encontros dessa natureza, porque o assunto é muito extenso, é bastante rico, né? Nós vimos parte dos pontos aqui, muita coisa ainda para ser discutida. Uma mensagem final, eu queria só lembrar, vou puxar para o meu lado aqui, né? Não poderia ser diferente, vou puxar para o meu lado do petróleo. E vou fazer uma afirmação até um pouco forte, mas é o que eu sinto, é o meu sentimento.
Eu acho que o Brasil, nos seus quase 513 anos de existência, já passou por aqueles todos os ciclos econômicos, né? Ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, borracha, café, ouro, indústria automobilística. Eu acho que hoje nós estamos iniciando o ciclo do petróleo. E tirando talvez a indústria automobilística, muito pouca coisa ficou, né, dos outros ciclos de riqueza aqui do Brasil. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Evidentemente, o engenheiro tem um papel muito importante a cumprir nisso, né? O engenheiro é um ator fundamental na indústria do petróleo e tem que estar preparado para conduzir esse ciclo, para conduzir essa oportunidade e para trazer para o Brasil um salto de qualidade importante, que eu acho que essa é a nossa grande oportunidade. Muito obrigado, Nassif, pelo convite, e eu passo então a palavra. Bom, assim como os demais, agradecer ao Luiz Nassif pela oportunidade de participar do fórum, de colocar nossas ideias, né? E, rapidamente, a questão do empreendedorismo, que a gente fala tanto, a gente não pode deixar de lado as pessoas, né? Acho que se eu tivesse que resumir em uma palavra, o projeto que a gente está buscando na Escola de Engenharia é as pessoas, os alunos, os professores, né? E aí, cutucar os colegas professores que estão aqui, que vão ter acesso, a gente tem que ter essa rede de interação, não apenas no COBEND, o COBEND tem que ser o ano inteiro, né? E porque essa questão do professor que está preocupado com a educação, vou falar da Escola de Engenharia, né, da educação de engenharia, ela não é diferente do exterior, né? O número de professores que se dedicam a essa área aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, é o mesmo, 5%. Então, cada colega aqui presente, cutuque o seu colega lá na universidade, para que a gente possa, né, mudar esse panorama da educação de engenharia no Brasil. É isso. Bom, professor, o senhor falou da era do petróleo. É interessante quando a gente vê, em geral, a percepção que se tem sobre o Brasil, a partir, em geral, da cobertura da mídia, e o que acontece quando você começa a mergulhar em alguns setores específicos, né? A gente está num momento de corte, é o mais radical momento de corte que nós temos na história do país. Nós tivemos outros momentos, aí nos anos 50, nos anos 20, mas o que está acontecendo hoje é a inclusão de todos os níveis, novos setores surgindo, a própria tecnologia e a internet trazendo aí esse burburinho todo aí. Então, essa mudança, eu escrevi uma coluna, deu uma boa briga no blog. O novo já nasceu, ele falta aparecer. Esse novo está em todos os lugares, você percebe o pensamento novo. Você tem em muitos setores, nas empresas o novo aparece mais rápido. Quando você vai em outros setores, o novo é muito lento. Na cobertura de mídia, o novo ele não tem lugar. Partidos políticos não tem o novo. Partidos políticos são uma gerontocracia aí que, até agora, o PT e o PSDB vivem da herança da campanha das diretas ainda. O PT tem que fazer algumas mudanças a força. Então, por exemplo, segunda-feira nós fizemos um programa lá no Brasiliano sobre o PRONINC. Veio lá o Petrobras e veio a BIMAC. Quando você pega a avaliação das pessoas sobre a empresa brasileira, não, a empresa brasileira não faz inovação, ela não está se ligando às grandes cadeias internacionais, não está absorvendo tecnologia do exterior. Quando você pega o PRONINC, não tem nada disso. Um monte de empresas aí, pequenas, médias e tudo aí, centros de inovação sendo criados aí por multinacionais lá no Rio de Janeiro, com a obrigação de transferir tecnologia, um mapeamento de toda a cadeia produtiva para ter um conteúdo nacional competitivo. Naqueles elos que você não tem o conteúdo nacional, o pessoal vai lá para o exterior, faz apresentações para todo lado, estimula a competição das empresas que estão vendo aqui. Ou seja, você tem efeito imediato? Não. No ano passado a indústria de máquinas e equipamentos teve uma baita queda porque a Petrobras suspendeu as duas refinarias lá e as encomendas caíram. Esse ano vai recuperar. Mas, digamos, na base, está sendo construído aí, nesse setor, que vai ser um setor importante, algo que ocorreu na Noruega, lá,
Nós estamos criando uma tecnologia que... Daí você começa a ver, mas vem cá, quais são as tecnologias do futuro? Nós estamos começando a trabalhar agora num projeto para plataforma submarina. Não tem mais aquela plataforma, tudo feito embaixo. Estão trabalhando aí essa questão dos clusters, dos arranjos produtivos locais. Em cada um dos 5 centros é que você vai ter refinarias ou vai ter estaleiros aí, trabalhando toda a cadeia produtiva primária e secundária. Então, digamos, as coisas estão acontecendo no país. Né? E essa discussão a gente vai prosseguir aí, através desse novo projeto aí, na Sala de Educação e Competitividade, porque aquele o novo já nasceu, ele falta apenas ser divulgado. Queria agradecer muito os expositores aí, a gentileza de terem vindo aqui, os expositores do primeiro painel e os senhores, e dá para encerrar aqui esse evento. Muito obrigado.